Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O assassinato da juíza carioca Patrícia Acioli foi um atentado contra a justiça brasileira e ao Estado Democrático de Direito. Apesar do forte impacto recebido, a magistratura reafirma que não deixará de cumprir sua missão constitucional de combate ao crime organizado. Para analisar a atuação e os riscos que são do juiz de direito e do promotor de justiça, convidamos o presidente da Júris, João Ricardo dos Santos Costa, e o presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Victor Hugo de Azevedo Neto. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Doutor João Ricardo, com a morte da juíza Patrícia, o Poder Judiciário ficará mais intimidado ou mais estimulado? Tudo bem, Marco Aurélio. Infelizmente, o fato não é isolado, não é? E o nosso histórico de reação em relação a isso, claro que é um fato que nos impacta muito e o risco é uma realidade do cotidiano da magistratura, não só no Brasil, mas em alguns países do mundo também. Nós, historicamente, temos uma de a magistratura reagir, o Estado reagir a casos como esse, porque isso mostra a extrema ação do crime organizado. Ele chega a um momento que ele resolve, como sempre, afronta o Estado, mas afronta de uma forma mais extremada ao executar um agente público que, por força constitucional, é dotado de uma série de prerrogativas, né, garantidoras para que possa exercer essa atividade com bastante segurança e independência. Na verdade, o atentado contra um juiz é um atentado contra a independência da magistratura. É mais um atentado contra a independência da magistratura, que é uma prerrogativa, não do juiz, mas da sociedade, para que ele possa defender a sociedade e solucionar os conflitos sociais de forma isenta. Então, esse caso, como outros que nós já vivenciamos, infelizmente, nós temos 2 casos também que magistrados foram mortos pelo crime organizado, e nos 2 casos houve uma reação do Estado, não só como na criação e aprimoramento de uma estrutura, porque o Estado tem que ir cada vez mais aprimorando sua estrutura para se adequar ao enfrentamento da criminalidade que é organizada e cada vez mais organizada. Então, a forma com que o Estado reagiu nos outros casos foi no sentido de aprimorar o seu serviço, a sua reação, a ponto de gravar com uma considerável baixa os quadros do crime organizado que perpetraram esses atentados. O Espírito Santo foi na mesma forma, foram apurados fatos, descobertos os autores, alguns já condenados, outros ainda, né, estão sendo processados. Nós esperamos em janeiro esses fatos sejam apurados, esperamos que não só sejam apurados, mas também que o Estado reaja no sentido de desmantelar essas organizações que estão afetando e criando, além de afetar o Estado, eles criam um Estado paralelo, né, e causando uma severa insegurança na sociedade. Claro. Falando em Estado, doutor Victor Hugo, o senhor acredita que o Estado fica mais abalado, ele perde o respeito diante de fatos graves como este? Olha, Marco Aurélio, em primeiro lugar, eu gostaria de mais uma vez te cumprimentar pelo programa. Obrigado. Há tantos anos tu vem contribuindo com a difusão da ideia do que é o Ministério Público, da importância do Ministério Público para a sociedade gaúcha. E, mais uma vez, eu tenho a honra de participar desse programa, infelizmente, sobre um tema extremamente complexo e extremamente danoso à ordem democrática que nós todos tentando construir no nosso país. Como bem disse o Dr. João Ricardo, né, embora os motivos reais desse crime ainda não estejam totalmente esclarecidos, todas aquelas circunstâncias que são conhecidas nos levam a crer fundamentadamente que efetivamente se tratou de um atentado contra uma juíza de direito dedicada ao combate do crime.
O histórico da juíza Patrícia nos mostra que ela atuava nesse campo, na seara criminal, que ela estava ultimamente colaborando com a Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, daquilo que eles chamam lá dos autos de resistência, ou seja, são mortes advindas do confronto com a polícia, que são registradas no sistema oficial de justiça e policial do Rio de Janeiro, mero autos de resistência, quer dizer, uma morte provocada num confronto com a autoridade policial, né? As circunstâncias do crime, uma emboscada praticada planejadamente, quer dizer, todas as circunstâncias nos levam a acreditar sinceramente que aquilo se trata de um atentado contra um membro do Poder Judiciário em razão da sua atuação como tal. Né? Isso é muito grave. Né? Isso atenta, em primeiro lugar, contra a ordem democrática do país, que, como já estamos há tanto tempo tentando a duras penas construir. Mas isso atenta também, né, contra aquele bem fundamental do ser humano. Né? Se o direito penal existe para proteger os bens jurídicos fundamentais, num atentado à natureza nós temos atingido dois dos bens jurídicos absolutamente fundamentais do ser humano e da sociedade. Né? A ordem jurídica, a ordem democrática e a vida do cidadão. Né? Então o fato por se revestir de circunstâncias é gravíssimo. Né? E o Estado tem que efetivamente reagir contra esse tipo de coisa. Eu tenho certeza, o Ministério Público está absolutamente convencido de que precisa provocar, no mínimo, uma grande reflexão nacional no sentido de examinar se o nosso sistema de justiça criminal está funcionando. Para que serve o nosso sistema de justiça criminal se ele, na verdade, ele não está nem intimidando as práticas criminosas, nem punindo adequadamente os criminosos? Claro. A questão da impunidade tem que vir conjuntamente nessa discussão. Não é possível que se permita que todos continuem, de uma certa forma, em semi-liberdade, praticando delitos ainda quando deveria estar sob o jugo do Estado. Não é possível que numa ordem democrática, as pessoas reconhecidamente, porque assim foi decidido pelo Poder Judiciário nas suas instâncias de conhecimento, fiquem 11 anos, 10 anos, 11 anos sem dar início ao cumprimento da pena. Então, todas essas questões, elas têm um viés que contribuem para que coisas como esse atentado contra a juíza Patrícia... Claro. Falando em pena, doutor João Ricardo, o senhor entende que o juiz ele deve ter mais prerrogativas, mais garantias de proteção para poder decidir com tranquilidade? Olha, nós temos prerrogativas, né, e lutamos por elas. As associações de juízes têm, assim, o seu foco maior de luta são pelas prerrogativas da magistratura. Elas estão praticamente asseguradas constitucionalmente, estão plenamente efetivadas em todos os âmbitos, né? Em relação a vencimentos, em relação no caso, irredutibilidade de vencimentos, em relação à própria independência do juiz, existem vários situações que afetam essa independência. Muitas vezes homens públicos, né, eleitos pelo povo, atentam contra a independência judiciária quando acusam injustamente ou reagem contra decisões que não gostaram do próprio Poder Judiciário. Quer dizer, isso também nós sabemos parte da atividade do juiz, que alguém não goste das suas decisões. Mas quando isso parte de alguns homens públicos, inclusive, né, isso demonstra que não há uma concepção de alguns agentes sobre a importância da credibilidade e independência do próprio Poder Judiciário. Nós entendemos que o que deve ser melhorado e muito é a segurança dos juízes. Né? E isso tem demonstrado aí numa série de fatos nacionais. Nós temos cerca de 100 juízes de proteção e outros tantos sob ameaça que ainda não estão protegidos. Né? Não há uma estrutura, não estou me referindo ao Tribunal do Rio Grande do Sul, que já existe uma estrutura nesse sentido, que é evidente que há espaço para aprimoramento dela ainda, né? Mas a maioria dos tribunais não tem uma estrutura
capaz de dar segurança aos seus juízes. E não existe uma política nacional de segurança para o Poder Judiciário, para os agentes públicos que enfrentam não só o crime organizado, mas também o poder político e econômico, que também busca fragilizar e busca criar alguns enfrentamentos contra o Poder Judiciário para poder se perpetuar e agir, muitas vezes se apropriando do próprio Estado. Isso não deixa de ser uma criminalidade organizada também, empolada, né? Muitas vezes não usam armas, mas usam seu poder corruptível. E isso aí também afeta a independência do juiz e afeta a própria segurança da magistratura. Eu acho que nesse aspecto nós temos que avançar em muito mesmo, porque nós estamos muito vulneráveis ainda em relação a isso. Certo. Eu trouxe aqui para nossos telespectadores terem uma ideia, promotores e juízes que foram mortos recentemente. Promotores mortos: Valdir de Freitas Dantas, assassinado a tiros em março de 2008, em Cedro de São João, Sergipe, quando fazia o Cooper matinal. O promotor preparava uma ação por atos de improbidade administrativa contra a administração municipal. José Lins do Rego Santos, morto a tiros em janeiro de 2000 na capital mineira, quando parou seu carro na sinaleira. O promotor investigava a formação de cartéis em postos de gasolina. Divino Marcos de Melo Amorim, morto a tiros em 2004 em Goiânia, quando esperava uma amiga em seu... Marcelo Kiffner, morto a tiros em maio de 2004, ao dar voz de prisão ao militar que se envolveu num acidente de trânsito na cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Fabrício Ramos Couto, assassinado a tiros por um advogado em novembro de 2006, dentro do Fórum de Marapanim, no Pará, durante discussão. Agora, juízes mortos: José Antônio Machado Dias, assassinado a tiros em março de 2003, numa emboscada em Presidente Prudente, São Paulo. Era corregedor de presídio, entre eles o de Presidente Bernardes, de Segurança Máxima, onde estão os líderes do PCC. Alexandre Martins de Castro Filho, morto a tiros também em março de 2003, quando chegava em uma academia na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele vinha recebendo ameaças de morte, atuação contra o crime organizado também. E Carlos Alessandro Pitágoras, assassinado a tiros em 2010 por um policial militar no